Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver, episódio abrindo dezembro. Acabou o ano, não é maravilhoso? Vamos começar dezembro com uma energia, com uma profissional que é uma referência. Eu hoje estou trazendo aqui Sandra Francisca Bezerra Gema. Ela é professora associada e livre docente em ergonomia, saúde e trabalho pela Unicamp. Doutora em Engenharia Agrícola pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e especialista em ergonomia pela Poli-USP, entre outros. Eu fui pesquisar para tentar fazer a entrevista dela. É um currículo, é uma história, uma trajetória que eu não poderia deixar de trazer aqui para todos vocês. Para acompanhar o Mask TV Podcast, eu gostaria que você fosse no YouTube, desse um like, se inscrevesse no canal, nos ajudasse lá, potencializando. Fico muito feliz por você estar aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sandra Gema, muito obrigado. O carinho enorme trazer você aqui no Mask TV Podcast. Que bacana, eu que agradeço o convite, que possa ser uma conversa gostosa. Vai ser maravilhosa. Sandra, onde você estava em 1983? Eu estava iniciando a graduação em enfermagem na Unicamp. Exatamente. Né? E o Brasil estava num processo aí interessante também, né? De tentativa de renovação, né? Diretas já, enfim. Eu fiz essa brincadeira de pergunta, Sandra, porque quando a gente olha, né, a sua trajetória, é uma trajetória tão nobre, tão linda de ver, tão inspiradora. E a gente sempre olha, a gente sempre quer se inspirar numa história bonita. Sim. E a sua é maravilhosa e eu estou muito honrado de trazer você aqui. Obrigada. Nós vamos bater um papo sobre ergonomia, nós vamos bater um papo sobre o livro, nós vamos bater um papo incrível. Essa uma hora vai ser um presente para todo mundo conhecer um pouquinho de você. Claro que eu vou abrir com aquela pergunta característica, que todo podcast tem aquela pergunta clichê. Opa, eu não sabia qual era a sua, vamos lá. A minha é, quando que você chegou na Terra e por que você veio? Eu cheguei na Terra em 64, então um ano bastante duro, bastante difícil, e eu acho que eu vim para mostrar que é possível ter resistência. E essa resistência, ela pode ser suave, ela pode ser inteligente, ela pode ser astuta. Eu acho que hoje, você me pegando de chofre, assim, não tinha pensado nisso, mas acho que até em função de acontecimentos, não só da vida profissional, da vida pessoal, né? A vida, ela é uma professora, ela é muito pedagógica. E eu acho que eu tinha essa lição para aprender. Eu vim para aprender a suplantar dificuldades, resistências, e acho que é isso que me leva para o campo da saúde do trabalhador, para a segurança, para a ergonomia, para a psicodinâmica do trabalho, que são formas de buscar entender esses problemas sociais, os problemas do trabalho, e buscar suplantá-los de alguma forma, dar uma pequena contribuição. Essa capacidade que você tem, tanto de comunicação, de informação, de conhecimento, isso já existia quando menina? Pai, mãe inspirava? O que pai e mãe fazia lá nos anos 70 que fazia com que você tivesse esse caminho a ser trilhado? Eu acho que o que os meus pais trouxeram para mim foi o incentivo do estudo, né? Existia um lema na minha casa que todos tinham que estudar e fazer uma graduação. Então, acho que esse foi o maior incentivo. Talvez meus pais não tivessem, na época, condições de oferecer ferramentas e instrumentos adequados, mas eles tinham esse propósito. E todo mundo na minha casa seguiu firme nesse propósito. Eu tenho outros irmãos e todo mundo se graduou e trabalha em sua área ou buscou um caminho alternativo. Então, esse desejo por uma coisa que era um pouco enganosa, hoje eu vejo desse modo, uma ascensão por meio dos estudos, mas eu acho que não acontece uma ascensão social, mas acontece uma ascensão intelectual, uma ascensão de consciência que traz transformações profundas, não só para a gente, mas com quem a gente trabalha, né? Então, seja no campo da saúde do trabalhador, seja no campo da docência, no campo da pesquisa, no campo do fazer científico, essa semente, digamos, que meus pais colocaram do estudo, né? E eles chamavam exatamente assim, tem que estudar, né? Tem que estudar. E eu acho que eu abracei essa causa e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estudar. Hoje cedo mesmo estava lendo, estava estudando, porque a gente vai
fazer um seminário do nosso laboratório, uma discussão sobre gênero e trabalho, pensando aí no Dia da Consciência Negra. Então vai ser um evento junto com o município de Limeira, e eu estou estudando para isso, eu continuo estudando e sou apaixonada por estudar, e eu acho que esse movimento de estudar para aprender e aprender para ensinar, e quando você vai ensinar, quem mais aprende é você vai reforçando e vai expandindo também o seu conhecimento. Então acho que essa é uma herança familiar, embora não colocada totalmente nos termos em que eu realizei, mas a questão do estudo. E aí a leitura foi uma coisa que me salvou, eu diria, na adolescência e também na vida adulta. Você sabe que quando eu ouço, né, a minha vida foi o oposto a tudo isso, né? E é interessante porque eu aprendo muito. Realmente não tinha essas oportunidades. Estudo, livro, isso não existia. E aí quando eu vejo você, né, logo depois de eu passar pela etapa, né, pela fase, digamos, infernal que a minha mãe, nós vivemos uma situação muito difícil na vida, Sandra, porque meu pai era um homem violento. Uau. Então nós passamos 18 anos dentro de uma violência sem precedentes. Então fora dali não existia mais nada. Não existia. Nós nem saberíamos que ficaríamos vivos. Uau, que desafiador. É bem desafiador. Mas aquela história do sonho, né, de olhar o outro, foi fazendo com que eu me desprendesse e achasse outros caminhos. Outros caminhos. Né? Então, você, quando eu olho o estudo, quando você era bem menina, você sabia que você ia ser uma professora? Talvez você sabia ali nas suas atividades que você ia caminhar para isso? Não de forma consciente, mas a gente sempre olha a vida em retrospectiva, né? E quando as coisas acontecem, não é possível pensar. Eu imagino que o que você está me contando agora, compartilhando comigo, né? Te agradeço porque você está expondo a sua história, isso nos conecta, né? Claro. E eu vou falar que não foi tão fácil assim como parece, né? Quando a gente fala. Me parece que quando a gente olha em retrospectiva, é que a gente consegue fazer essas análises. Quando a gente está vivendo o processo, seja porque somos crianças e a criança ela vive uma fase meio hipnotizada, e é por isso que a infância nos marca tanto, né? É um período em que tudo que é dito para nós vira uma verdade. E essa verdade pode ser uma semente boa, mas pode ser uma semente difícil da gente cultivar e que a gente às vezes não quer cultivar. Então, se por um lado existia essa perspectiva do estudo, mas por outro lado, meus pais eram pessoas simples e que não tinham, por exemplo, como me ofertar literatura adequada. Então, era a escola pública, a escola tradicional, convencional. Eu sempre estudei em escola pública e tenho muito orgulho disso, né? E de poder retornar para a universidade pública, continuar meus estudos e hoje não, há algum tempo já, ser professora de uma universidade como a Unicamp é um privilégio muito grande. Então, respondendo a sua pergunta sobre se eu sabia, eu não sabia. Mas existiam pistas de coisas que eu gostava. Então, eu gostava de falar. E quando eu ia à missa, era eu que lia lá a primeira leitura, a segunda leitura. E quando eu paro para pensar, eu com 7, 8 anos, indo na frente de uma igreja repleta de adultos e com a coragem de ler, eu vejo que ali começava um processo para depois enfrentar salas de aula volumosas, como eu trabalho na Unicamp, congressos gigantescos com muitas pessoas, ou até mesmo como aqui agora, dar uma entrevista e saber que tem gente filmando, observando, que isso aqui vai ficar gravado. Então, eu acho que sim, já existiam pistas, mas que é impossível quando você está trilhando ali você descobrir. Eu acho que é sempre uma análise em retrospectiva, e aí a gente é capaz de nomear, de dar outros significados. Então, eu tinha esse prazer por falar. Meu pai ganhou uma lousa, não lembro direito de quem, porque também minha família tinha poucos recursos, e eu brincava de professora. E lá na igreja mesmo, eu era católica e frequentava a comunidade e tal, eu me atrevia a dar aulas de catecismo para as crianças pequenininhas. Eram crianças que iam ficar comigo para os pais poderem assistir à missa. Elas não queriam aprender, mas eu ficava ensinando. E quem se divertia era eu. As crianças, coitadas, estavam presas ali comigo. Mas eu me lembro dessas experiências hoje, né, olhando, como eu disse, em retrospectiva,
como, ali tinha algo, ali eu percebia que eu gostava daquilo, sabe? E depois, mais velha, já na adolescência, eu era absolutamente apaixonada pelos autores e pelas leituras. E eu não sabia que isso me preparava para ser uma intelectual, uma pesquisadora, porque eu devorava tudo, eu lia tudo. E aí, naquela época, a gente não tinha o acesso que existe hoje ao toque de um dedo. Eu tinha que ir para a Biblioteca Pública de Campinas, né? Eu vim de São Paulo para Campinas, então fazer carteirinha na biblioteca, emprestar os livros que estavam disponíveis, né? A importância das políticas públicas, né? De ter acesso. Então, eu li o que estava disponível na biblioteca e era um repertório gigantesco. Então, ali já era alguém pesquisando. Eu não tinha uma instrução, alguém que me diga, vá por aqui, veja os clássicos. Não, eu ia tateando. Intuitivo. Era intuitivo e eu li coisas pesadas, difíceis e que eu amei, como Graciliano Ramos. Então, Silêncio, sabe? São livros que eu li, Angústia. Eu tinha 15, 16 anos. Mas ficou um fascínio, sabe? Pela literatura, pela leitura. E aí eu acho que nasce o fascínio por algo que eu desconheço. Nossa, eu preciso entender mais isso, eu quero ler mais, eu quero saber mais. Então, um pouco esse desejo de aprendizado também. Porque um pesquisador é alguém que quer aprender o tempo todo, né? Eu acredito que tenha, né, a skill da curiosidade se pautar por um pesquisador. A curiosidade é uma palavra que me define. Exato. E quando a comunicação, eu faço essa relação do que você está falando comigo. Eu vendia salgados na porta de fábrica aos 6 anos e meio de idade. Claro que eu saía daquele universo tóxico justamente para ganhar força e falar, eu vou ser alguém e não vou viver mais isso. Sim, eu tenho uma potência, né? Eu tenho uma potência. E é legal você falar disso, porque a habilidade que nós estamos tendo aqui, essa habilidade que você tem, que é incrível, ela também nasceu a partir do momento do primeiro pastel que eu ofereci e do argumento que eu levava para vender. Uau! E numa época que ninguém criava argumentos, você não tinha uma escola de podcast como existe hoje em dia. De jeito nenhum. E o mais incrível... Não tinha tutorial. Não tinha tutorial e nem mentorias. Boa, boa. Imagine no cenário que eu vivia. Mas tem uma coisa muito legal que eu achava, que era assim, a resposta do outro. Quantos anos você tem, menino? Eu tenho, vou fazer 7. Não, você está mentindo para mim, ele falava. Olha. Como que um menino com 7 anos pode ter esse tipo de comunicação? E é verdade. Você, depois que isso passou, eu também, mesmo sem a informação e sem a referência, eu fui atrás de leituras. Porque eu sabia que o resultado meu estava na leitura. Olha. Então, ouvi você falar, porque eu vejo hoje você indicando livros para todo mundo na sua plataforma do LinkedIn. Sim. Você está sempre alimentando as pessoas. Sim, eu produzo livros, né? A gente escreve livros, então, assim, é uma posição diferente que eu passei a ocupar. E eu acho que tinha a ver com esse fascínio, né? E você colocou uma coisa que eu acho que é muito importante, Rômulo. Você falou, a pessoa me dava uma devolutiva. Ela dizia que eu estava no caminho, né? Então, a importância de ter um feedback, de ter o outro, né? O outro espelha. Eu vou te contar uma experiência concreta que eu vivi lá no Animasec. A primeira entrevista que eu dei lá, que era oficial, eu fiquei olhando para o celular deles lá, né? Que a gente tem que ficar olhando. Eu me senti... Assim, quando terminou, eu falei, nossa... O TP, né? Porque faltou... Eu não conseguia conectar as ideias, sabe? Assim, eu fiquei meio perdida dentro do meu cérebro. Talvez as pessoas olhando achem que a coisa fluiu, mas para mim, não. Aí depois, no mesmo dia, sei lá, meia hora depois, você me entrevistou e aquilo fluiu. Porque eu olhava para você e o seu corpo, não só a sua fala, mas o seu corpo me dizia, que legal, que interessante, uou. E isso faz brotar nessa narrativa que a gente vai construindo, nessa tessitura, algo novo, que não estava completamente premeditado, porque as pessoas pensam isso, né? Que quem se comunica bem como você, que você deve estar com uma prescrição super rígida. E eu vejo que não. Você pegou pequenas informações e você começou contando a sua história, e é isso que abre aqui um espaço para a gente conversar e para criar coisas absolutamente novas. Então, ter o feedback do outro é super importante. E eu senti lá na tua entrevista e sinto aqui, né? Então, você está vibrando comigo. Isso tem uma potência que a gente não pode perder. Isso é da qualidade do humano, né? Eu acho que é tão interessante quando você diz isso, porque para quem está assistindo,
permitir que nós trocamos com o outro. E quando você troca com o outro, você permite que o outro se entregue dentro verdadeiramente. Perfeito. Então eu fico muito feliz, porque realmente você tem uma habilidade de comunicação. Eu te pergunto assim, como professora, você é temida ou como que é? Porque olhando, às vezes, ela é rígida. Sim, eu sou rígida. Mas é uma rigidez. Como disse um colega meu que me escolheu para ser coordenadora de graduação, né? Ele era diretor à época, e eu fui coordenadora de graduação dos 6 cursos da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp durante 6 anos e meio. Eu não sei se as pessoas têm dimensão, mas são 6 cursos de natureza muito distinta. Ciências do esporte e nutrição, que são da área da saúde. Engenharia de produção e manufatura, onde eu sou docente das disciplinas de ergonomia, saúde e trabalho. E os cursos de administração e administração pública. Então, veja, são cursos distintos, são quase 3.000 estudantes, por volta de 120, agora acho que talvez perto de 130 docentes. Então, assim, era uma comissão grande, com 11 pessoas fazendo parte, e eu tinha que dirigir tudo isso. E quando terminou tudo, e eu tive um grande aprendizado, e eu fui cercada, né, pelos servidores técnicos, administrativos, que são fantásticos. Minha faculdade é um espaço muito qualificado de trabalho, né? E aí, com esse esforço coletivo, a gente fez coisas muito interessantes. E quando terminou, eu me senti muito grata por todo esse trabalho. E esse colega nem era mais diretor, e eu mandei uma mensagem para ele, né? Eu posso falar o nome dele aqui, porque não é segredo, o professor Álvaro. Disse, Álvaro, muito obrigada pela oportunidade que você me deu lá atrás. Era um super desafio, eu não sabia como eu ia fazer, assim como a gente não sabe direito o que vai ser tecido aqui. É verdade. Então, é preciso que o outro confie. E aí ele escreveu uma coisa belíssima para mim, ele que talvez possa ajudar a responder a mim mesma a sua pergunta. Ele disse, você é uma pessoa que tem postura, firmeza, mas com amor, com leveza. Então, eu sinto que é um pouco isso. Pode parecer arrogância até falar dessa forma, né? Ai, tá combinando o que há de melhor. É uma meta, sabe? É um ideal. Muitas vezes eu fracassei nesse ideal, muitas vezes eu fui mais amorosa que rígida, isso me custou. E outras vezes o contrário, isso também custa. Tudo tem um custo e a gente vai ali manejando e aprendendo a cada dia. Então, na sala de aula, eu estou sempre em transformação. Esse é um ponto. Eu gosto de fazer diferente. Claro. Mas eu tenho essa coisa com os alunos de cobrar deles, porque, afinal de contas, eles estão numa universidade pública. A gente tem um dever social de formar bem as pessoas. E, ao mesmo tempo, eu sou aquela que quero trazer um monte de coisa, que eu quero enriquecer, que eu quero dar. Eu falo para eles, por favor, eu quero dar o que eu tenho de mais recente, de mais novo e do mais antigo também, ou seja, eu quero dar o melhor que eu aprendi até aqui. Então, eu acho que é um pouco essa responsabilidade de passar adiante o que a gente aprendeu. E, portanto, isso às vezes soa sério demais. Num mundo que está tão degradado, tudo tão massificado, onde se acredita que uma aula online é a mesma coisa que uma aula presencial. Assim como se acredita que uma entrevista online é igual presencial. E não é. Eu vou sair daqui com uma experiência de vida e com uma memória que possivelmente perdure muito tempo, né? E se eu falasse com você numa tela, ia ser muito diferente. Então, essa responsabilidade, eu acho, com o ofício de ensinar, em tempos tão degradados da cultura, eu acho que pode parecer como uma certa rigidez também. Mas eu chamo isso de responsabilidade com o conhecimento, com a universidade, com o ensino público. Você tem medo de errar? Muito. Porque com toda a qualificação... Muito medo. É uma responsabilidade muito grande, ainda mais quando a gente está sendo gravado. E o tempo todo a gente está sendo gravado hoje em dia. Hoje em né? dia nós Direto somos um BBB, né? Ao direto vivo. ou indiretamente. Sim, a crítica do outro, assim como o olhar do outro pode nos ajudar, ele pode nos destruir. E quando a gente tem uma responsabilidade pública, porque um professor de uma universidade pública é uma figura pública, pode não ser famoso, mas está ali para atender o que a sociedade precisa daquilo que a gente estuda, pesquisa, né, ensina, trabalha em termos de extensão. Então, essa responsabilidade, às vezes, traz um peso, porque o que a gente disser, inclusive, pode ser distorcido.
E pode ser cortado e colado de um outro modo. Então, sim, há um receio, há um medo. Mas eu acho que esse medo não pode nos paralisar. Eu tento não paralisar com esse medo. Eu tento enfrentar e fazer aquilo que eu falei lá no começo. Ter uma resistência, uma resiliência e superar isso. Porque sempre falar é uma oportunidade. Ter um espaço de fala para mulheres mais velhas como eu, é muito importante a gente registrar a nossa passagem ali, o que a gente pensa, as nossas ideias, né? Você se É fazer política. Você falou tudo. Eu estava olhando uma matéria, Sandra, sobre os 17.050 mais que fizeram o Enem essa semana. Né, que fazia tempo que não tinha esse número, dobrou, Sim. inclusive. Claro que até os outros anos anteriores, você não tinha mais a graduação do ensino médio. E voltou esse ano, então, provocou um interesse. Sim. Mas 17.050 mais, num país tão etarista, onde a mulher não tem o espaço que deveria. Sim. E quando eu vejo você se posicionando como uma mulher geração X, que busca pela equidade, busca pelo espaço dela, você acha que a mulher ainda tem força, com tantas adversidades e atrocidades que a mulher vive, para se posicionar e lutar pela sua equidade? Eu não posso falar por todas as mulheres, porque, inclusive, essa universalidade da mulher é uma ficção. Nós somos diferentes. Uma mulher branca, jovem, uma mulher negra, periférica, pobre, indígena, quilombola. Nós somos muito diferentes, só para citar, né, alguns aspectos aí de vulnerabilidades interseccionais. Eu vejo que muitas mulheres têm tirado essa força de dentro de si, não só na academia, mas na sociedade em geral, a gente que faz pesquisa com trabalhadoras às vezes muito desprivilegiadas, a gente vê essa força brotando, e eu não sei dizer da onde, mas às vezes da própria indignação, da própria vontade de não fazer um processo de servidão voluntária. Então, essas mulheres, que não são todas, obviamente, algumas estão completamente cooptadas e exaustas, vamos usar o termo adequado, exaustas com a própria vida, com as adversidades, com os obstáculos, às vezes, intransponíveis. Então, acho que tem muitas mulheres que se calam, sim. Mas tem muitas que têm falado. E tem sido bom ver mulheres falando e defender a fala das mulheres. Então, no início, quando eu entrei na universidade, nós estamos falando de 2009, como professora, claro, né? A gente não via tanto debate sobre, por exemplo, em bancas de concurso, em bancas de qualquer exame de qualificação, da gente ter uma equidade de gênero. A gente nem nós, mulheres, às vezes, nos atentávamos para isso. Hoje, isso é uma política da universidade. Na minha faculdade, isso é lei. Então, buscar essa equidade de gênero, ela é necessária, porque se a gente não faz esse processo, a gente não permite que as mulheres se qualifiquem. E a gente vai ter sempre um funil. Né? E não temos como chamar porque elas não são tão qualificadas nessa área, mas porque elas não tiveram espaço. Então, eu acho que sim, o espaço vem crescendo, mas ele não foi dado. São lutas. E lutas de mulheres que, ao longo da história, não se calaram. E foram colocando ali suas ideias, seu pensamento, escreveram, né? E a gente tem exemplos maravilhosos na nossa literatura brasileira e também de cientistas e mulheres latino-americanas. Enfim, a gente está nesse movimento, eu acho, de reconhecimento das mulheres. Nós precisamos batalhar por esse espaço e na exaustão, às vezes, não conseguimos. Mas eu vejo com esperança esse movimento. Eu sou uma otimista incorrigível. E eu não poderia, em hipótese alguma, de tocar nesse assunto com você, porque assim, a sua forma, né, ter você aqui é um esclarecimento onde a gente aprende. Todas as suas falas, Sandra, são falas que a gente aprende. E eu acho isso... E eu aprendo enquanto falo, saiba disso. É claro que... Elas não estão prontas, às vezes elas brotam e vão sendo tecidas ao longo da conversa. Em função, inclusive, do momento. E da pergunta interessante que você faz. E o mais interessante é que você tem essa narrativa de saber se colocar de um jeito como educadora, mas ao mesmo tempo como observadora e pessoa que recebe. Então, assim, você está sempre trocando, você nunca deixa o assunto ali parado.
Isso é tão fantástico. Eu acho que isso é vida, né? É Na vida vida. nada é parado, né? Na natureza, quando você olha, eu sou enfermeira de formação, né? Hoje sou Sim. professora nas engenharias, mas minha trajetória é da saúde. Eu falo que eu saí da saúde da pessoa e fui para a saúde dos ambientes de trabalho. Hoje eu penso uma saúde planetária, né? Como pensar a sustentabilidade, como olhar os sistemas de produção, sobretudo os agroalimentares, né? Como a gente pode contribuir para que o conhecimento nesse campo avance e a gente possa ter transformações. Então, eu acho que quando a gente olha para a própria trajetória, essas coisas não estão muito claras, não estão muito dadas. E a gente vai precisar construir isso. E às vezes a gente se perde, e às vezes a gente se encontra. E é vivo, isso é vivo. Então, é vivo dentro do corpo. E se algum órgão tentar crescer demais, porque tem que haver um equilíbrio, é uma dança e ela precisa ser um pouco equilibrada. Se um órgão crescer demais, se ele achar que ele é muito importante, por motivos aí que às vezes a gente desconhece, crescer demais, isso é um câncer. Isso acaba com o organismo todo. Então, como saber dialogar? Como saber tornar o conhecimento vivo? Então, a participação dos estudantes é muito importante. Então, que eles possam trazer as questões do próprio tempo deles. Eu vou te dar um exemplo. Eu ensino ergonomia e muitos estudantes não têm experiência de trabalho. Às vezes, eles têm um discurso dos pais sobre o trabalho. Claro, alguns e cada vez mais, por conta das cotas, por conta da universidade ser mais equânime, mais aberta, Do acesso, mais diversa, né? Do acesso, né? Mais diferenciado, a gente tem sim recebido estudantes que trabalham. Isso é riquíssimo para a gente, né? Essa diversidade é a história da vida, a diversidade. A vida é diversidade. E aí, quando você coloca os estudantes num protagonismo e pede para eles se colocarem, aí teve uma aula que eu nunca vou esquecer, porque foi agora esse semestre, né? Eu estou dando a disciplina de ergonomia, saúde e trabalho, e um dia eu senti que para implicá-los, eles tinham algumas questões de estágio. São alunos do último ano de engenharia. Eu falei, vamos discutir o estágio. E apareceram coisas riquíssimas. A indignação deles com os processos seletivos, que na maior parte deles, as primeiras etapas são feitas por algoritmos. Eles são selecionados para as grandes empresas, porque estamos falando de engenheiros e engenheiras formados pela Unicamp, então eles participam de grandes processos seletivos e eles estão indignados que os processos seletivos, em sua boa parte, não os vê como pessoas. E aí foi um debate muito interessante, porque eu comecei a colocá-los em xeque e disse, mas vocês criam os algoritmos, né? Vocês têm uma formação que vai permitir automatizar e transformar os ambientes de trabalho. Mas agora que o próprio ambiente de vocês está se transformando, está virando contra. Eu brincava, né? E sou muito brincalhona. Eu brinco que eles podem não se divertir, mas eu me divirto na sala de aula. E eu comecei a brincar. Falei, olha, tá voltando contra vocês, né? E aí eu falei, vocês pediram uma entrevista com um humano. Tô achando isso demais, porque nas outras aulas vocês querem automatizar os robôs, né? São um fascínio para esses estudantes. Tá aí, né? A inteligência artificial, a internet das coisas. Então, eles são muito fascinados com esse mundo imaterial. Mas eles estavam pedindo que um humano fizesse a entrevista do estágio para que eles pudessem ter a potência deles reconhecida. Então, olha que curioso que é da aula, olha que curioso quando você abre um espaço para conversa, eles puderam fazer um paralelo entre o que eu trago de experiência de outros trabalhadores em outros setores produtivos com a própria experiência de vida deles, do momento que eles estavam ali, né? Que horas são? O momento deles é de fazer estágio. E eles estão sofrendo com a questão dos processos seletivos, e aí trouxeram várias dinâmicas que eles acham que são, inclusive, abusivas e discriminatórias. Então, foi um debate riquíssimo. Por quê? Porque a aula é viva. Se você permitir que quem está lá participe, né? Paulo Freire é nosso educador mora, é você deixar a pessoa falar a partir da perspectiva dela. E aí ela vai aprender, porque vai se criar ali uma zona de desenvolvimento proximal onde o diálogo vai poder acontecer, né? Eu não consigo ficar perto de você, acho que ninguém, sem absorver tudo isso que você tem. Porque eu fico... Aqui um podcast é tão curto, eu preciso aqui deixar um convite. Eu estou te conhecendo, a gente se conheceu recentemente, mas assim, eu quero fazer outras coisas com você, porque eu me alimento demais. O tempo todo eu não queria falar mais nada, eu só queria te ouvir.
E eu quero tentar ser sucinta, mas você faz uma pergunta que me leva para Claro. vários lugares. E aí eu quero trazer uma experiência. Então, realmente, o tempo acaba ficando curto, Mas né? eu nem quero que você Quando seja a sucinto. gente, Porque quando a gente quer dialogar, o tempo às vezes fica curto mesmo. não existe, né? Se a gente pudesse deixar ele não existir. É, dilatação do tempo. Para ser professor, para ser pesquisadora, você precisa ser resiliente? Muito. E, sobretudo, em tempos de ataque à ciência, ataque à educação, né? A gente conversou agora sobre a ideia de que é possível substituir uma aula, que ela fique gravada ad eternum. Essas ficções que a gente tem sobre o mundo do trabalho, elas atrapalham, sim, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da educação, o desenvolvimento do conhecimento e da própria natureza humana, né? Eu acho que a gente anda perdendo um pouco uma consciência do que é ser humano. Né? Somos nós que criamos todas essas coisas. Como é que a gente pode acreditar que essas coisas refletem o que somos? Elas são uma pequena parte da nossa imaginação que conseguiu se materializar. Então, eu não acredito nesse desmonte. Então, de novo, a história da resiliência e da resistência, uma resistência astuta que a gente precisa fazer. Inclusive, estar aqui hoje é esse movimento. Você fez um convite e eu tenho um espaço de fala. E eu posso, nesse espaço, defender a ciência pública, gratuita, de qualidade, sócio-referenciada, que é o que a gente faz na Universidade Estadual de Campinas, mas também na USP, em tantas outras universidades brasileiras, que são fenomenais. A gente viaja nos congressos, e estive no Piauí, estive em Fortaleza, agora, recentemente, assim, universidades públicas fenomenais, que fazem trabalhos incríveis e que dá muito orgulho para a gente. E não necessariamente a sociedade sabe disso. Então, esses espaços que a gente tem de fala, como o que você está proporcionando aqui hoje, eles servem para ajudar a gente nessa resiliência, ajudar a gente nesse, eu não diria contra-ataque, porque eu não gosto de atacar com o mesmo tipo de... Não é olho por olho. Não, com essa sensibilização. Então, acho que o que você me ajuda a fazer aqui é criar uma comunidade sensível para perceber a importância da ciência para a sociedade. Eu não tenho muito palavras para tudo que você está dizendo, porque a gente tem uma contramão gigantesca, polarizações políticas, realidades sociais agressivas, pós-pandemia, que destruiu milhares de famílias. Sim. As pessoas não acreditam na educação no Brasil e dizem que a educação do Brasil ela é muito rasa, ela é muito fraca. Quando eu olho você, eu acredito na educação do Brasil, porque eu estou vendo o que você está me entregando. Você acredita na educação do Brasil? Eu acredito e eu acho que, inclusive, esse pensamento que tentam colonizar em nós, de que a nossa educação é ruim, isso faz parte de um projeto grande de redução da autoconsciência e da autoestima de um povo, né? Então, quando a gente olha para as nossas comunidades tradicionais, a gente vê um processo de educação ali fantástico, né? E hoje a gente tem a fala de filósofos e pessoas do campo e pessoas da roça, né? Que a gente desvaloriza tanto, que nos inspiram. Então, Ayrton Krenak, Nego Bispo, são pessoas que não tinham espaço de fala antes e que a própria universidade se aproxima desse saber, porque é um saber, e é um modo distinto de produzir conhecimento. Então, quando a gente fala de educação, eu acho que o que você se refere, que a gente sabe que está precarizada, é essa educação bancária. E também a falta de recurso que se dá para a instituição, para as instituições, para os equipamentos de educação. As ferramentas. Exatamente, instrumentos, ferramentas e tudo mais. Mas, por outro lado, também os professores têm uma resistência muito grande, né? Porque tanto o desmonte da educação, inclusive ataques às escolas, né? Eu tenho uma aluna que estuda essa questão e que trabalha com isso, né, com psicologia dos desastres e tudo mais, é um tema super caro para nós ajudar a escola a se tornar um ambiente seguro.
a um ambiente de desenvolvimento das melhores capacidades humanas. Então, eu acho que se por um lado há uma degradação da educação brasileira, por outro há uma resistência e um desejo muito forte de transformação. Agora, o que é difícil de aceitar é que a sociedade coloque toda a culpa na educação, né? Tudo que é problema, e qualquer político vai responder, educação, vamos investir na educação. Mas investir em quem na educação? Para quem? Com quem? De que modo? Eu acho que esse é o debate que está colocado. E eu vejo que as universidades públicas, elas têm um papel de formação de professores, não só de profissionais, mas também de professores. Então, quando a gente orienta um mestrando, um doutorando, nós estamos formando os futuros professores, que tem que ter um pensamento crítico. Então, essa escola crítica, eu vejo que ela avança. Claro que e aí eu vou puxar a sardinha, não a sardinha porque eu sou vegetariana, vou puxar a brasa para a berinjela dos trabalhadores, que são os professores, e não só os professores, todos os profissionais que compõem o sistema educacional, que a gente também bota muito foco no professor, mas a gente tem uma estrutura por trás. Eu acabei de citar para você, há minutos atrás, a importância de ter funcionários tão qualificados, né, servidores técnico-administrativos na minha universidade, na minha faculdade, sobretudo, que é uma faculdade jovem, né, tão qualificados. Então, uma estrutura. São esses trabalhadores que constroem a educação. E a gente precisa, por meio da atividade deles, ver o que cada um precisa. O que cada comunidade escolar precisa, que é diferente em Limeira, no Nordeste, no Sul, né, no Norte. Então, será que a gente consegue olhar para essa diversidade e trabalhar com essas pessoas para a educação? O que essas pessoas precisam em termos educacionais? Eu acho que esse é um debate para a gente não perder de vista. Gente, o que eu faço com tudo isso que a gente está recebendo aqui? Olha, eu quero... Sandra, eu preciso que a gente volte a debater outros temas relacionados à educação, a tudo isso que você está trazendo aqui. É claro que o nosso tempo é curto e eu estou agora olhando tudo, eu ficaria horas, mas eu vou entrar no viés da ergonomia um pouquinho. Perfeito. Afinal, é isso que me trouxe aqui, né? Mas eu não conseguia. Eu também não, porque você está me perguntando coisas muito interessantes. Que eu queria muito ouvir de você e ajudar essas pessoas para entender a educação como uma profissional que tem uma resiliência, que tem uma capacidade equânime mesmo, equilibrada, de entender os lados. Eu acho que a gente precisa de pessoas equilibradas. Então, eu vou fazer um bate-bola de ergonomia, mas depois eu vou voltar nesse tema. Tá bom. Vamos falar um pouquinho do livro, da intervenção, que ontem, Vamos. né? Foi ontem que lançou? A gente lançou um dia antes, a gente lançou no Congresso Brasileiro de Ergonomia. Certo. Né? Então, ele tinha acabado de sair do forno e a gente levou para o Congresso, né? Então, foi lá que ele foi lançado. A gente organizou a tradução de um livro importante para falar da prática de ergonomia. Como a ergonomia evoluiu ao longo dos anos e qual o papel dela nas empresas hoje? Ela evoluiu de forma muito diversa. Quando a gente olha a ergonomia no mundo, ela tem trajetórias distintas. A gente pode falar de dois tipos de ergonomia, basicamente. Uma ergonomia que a gente costumou chamar de fatores humanos e uma ergonomia da atividade. A ergonomia que eu trabalho é a ergonomia da atividade, por entender que é um olhar sobre o trabalho e a organização do trabalho de uma forma mais ampla, mais sistêmica, integrada, de uma forma mais dialógica. Então, nos interessam os artefatos de trabalho, mas você sabe que a nossa conversa aqui ela não está feita só por câmeras e microfones. Né? Então, assim, a gente brinca que quando eu falo que sou ergonomista, muitas pessoas entendem economistas. Sim. Elas nem conseguem pensar essa palavra ergonomia, não porque faz ela parte do universo não faz dela, parte né? do universo. Ergonomia. Mouse, apoio para mouse, cadeira. Deixa eu sentar direito, se preocupam com a postura. Porque elas veem uma ergonomia muito voltada para fatores físicos. Só que o nosso físico, o nosso corpo, ele está a serviço da nossa inteligência. Então, trabalhar é colocar não só a nossa inteligência, a nossa cognição, mas os nossos afetos. Sem engajamento afetivo não há trabalho. E não é só o trabalho da professora ou da enfermeira, que a gente confunde muito, né? O trabalho do cuidado com o trabalho associado à mulher, ao gênero do cuidado.
Não, é qualquer tipo de trabalho. Um engenheiro de uma usina nuclear acorda de madrugada e pensa, aquela válvula, né? O Christophe Dejour dá esse exemplo numa palestra recente que assisti dele. Ele fala assim, ele trabalhou de madrugada, ele estava dormindo e estava trabalhando. E lembrou, e aí liga para a central e consegue antecipar um erro. Então, o humano, ele é falho. Mas ele consegue pensar sobre o que faz e corrigir, prospectar, fazer o que a gente chama de recuperações e antecipações. Então, a ergonomia da atividade, ela tem o foco no trabalho vivo, nisso que acontece aqui agora entre nós, que tem uma prescrição, tem artefatos, mas é algo que depende do nosso engajamento, e esse engajamento é físico, é cognitivo, né, do ponto de vista do intelecto, mas é também afetivo. E várias vezes eu sinto o seu afeto. Você colocando o seu afeto nas suas palavras, né? Na entrevista, pelo que eu estou te dizendo, você está se afetando, você está sendo deslocado pela minha fala e você manifesta isso. Claro. Isso é trabalhar. Só que isso é invisível. Eu não tenho um afetímetro aqui para medir o quanto você está afetado, percebe? Mas eu tenho uma experiência da cultura, sensitiva, que a gente tem né? desde criança, a gente vai aprendendo a sentir o outro, e isso dá um feedback. Então, é um tipo de análise do trabalho que busca compreender como as pessoas fazem, por que fazem. Né? Qual é o sentido daquilo? Né? A gente não aceita que se diga o trabalhador é estúpido. Não, é uma pessoa experiente. Por que um piloto experiente deixou cair uma aeronave? Inclusive, morre naquilo. Há algo por trás para a gente compreender que não é simplesmente dizer é falha humana. Então, quando as pessoas dizem que é um erro humano e dão aquilo por dado, né, afinal o ser humano é falho, aí que começa a nossa ergonomia, para entender por que uma pessoa experiente fez diferente. Qual é o contexto, quais são o que a gente chama de determinantes da situação, né? O trabalho quente, o trabalho vivo, que fez com que, ao fazer uma regulação, a gente faz regulação o tempo todo, falei, né? Modos operatórios distintos, antecipações e correções. É isso que permite o trabalho acontecer. E por que ela fez diferente? Tem algo aí para a gente compreender, inclusive para evitar outros acidentes ou adoecimento das pessoas, né? E também para promover um trabalho bacana, porque às vezes uma organização está indo relativamente bem, mas ela resolve inovar e naquela inovação ela traz consequências nefastas para o trabalho das pessoas. Então não é só corrigir, transformar aquilo que está ruim, mas é preservar também o que está bom. É necessário a gente compreender essa normalidade do trabalho também para transformar. Então, essa ergonomia que eu defendo, que eu estudo, com a qual eu me identifico, e meus alunos também, né? Então, não tem desvero, a gente brinca, né? Depois que você tem essa compreensão ampliada do trabalho, você segue olhando cada espaço com essa visão. É uma visão social. E é verdadeira, né? E eu vou aproveitar o gancho. Ela é ancorada na realidade, né? No real do trabalho. O que é mais mal compreendido no ambiente do trabalho em ergonomia hoje, na sua visão? Eu acho que o problema central, mas assim, central e eu diria crucial, é que as pessoas acham, e o mundo inteiro vende essa ideia, de que trabalhar é executar. É fazer a execução. Então, alguém pensou bem a gestão do trabalho, criou as regras, os procedimentos, e eu só tenho que ir lá executar. Só que trabalhar, muitas vezes, é transgredir regra para que o trabalho dê certo. É isso que os trabalhadores sacam logo de cara. Uma criança sabe disso. Mas a gente tem uma cegueira para esse... Porque é dar uma autonomia para o trabalhador que a gente não quer dar pelo sistema que a gente adotou, né? A gente vive uma sociedade neoliberal, capitalista, globalizada e bastante agressiva com os trabalhadores. Então, a gente nega essa capacidade que os trabalhadores têm de gerenciar tudo. Então, a atividade é um conceito-chave para a gente, né? Essa categoria de análise para compreender como é que o trabalhador integra seus aspectos com os aspectos de organização. Então, veja, temos que ter coisas bem organizadas, estruturas de trabalho muito bem fundamentadas, mas temos que permitir que as pessoas possam fazer essa gestão. Porque é nessa gestão muito inteligente que as coisas dão certo. E a gente nega isso. E a gente tenta forçar os trabalhadores a trabalharem do jeito que foi prescrito. Desde o Taylor a gente está tentando fazer isso. A gente não, né? Eu não, mas a sociedade está tentando. Toda. A gente tem uma corrente contra-hegemônica, na verdade, de debater tudo isso. Não é uma tarefa fácil.
Mas esse é o grande problema. A gente não sabe o que é o trabalho. Então, o problema, você percebeu que é um problema basilar, é um problema radicular, é um problema central. É muito interessante você dar esse viés. Então, na verdade, a ergonomia, sim, ela contribui para a saúde mental e para o bem-estar dos trabalhadores em todo esse contexto. Contribui, só que ela contribui de um modo, às vezes, bastante indireto. Porque quando você transforma um trabalho e ele, de repente, fica um trabalho mais equilibrado, ninguém vai falar disso, né? Ele é esquecido. Ele é esquecido. É um trabalho que é visto pelo revés, né? É pela sua ausência. Então, a gente é chamado quando tem muito problema, quando tem demanda, né? Um termo que a gente usa na ergonomia. A gente vai instruir essa demanda, compreender quais são esses problemas, quem são os atores que colocam essa demanda. E o gestor tem um jeito de ver, os trabalhadores, o pessoal da manutenção, o pessoal de compras. Cada um tem um jeito de ver aquele problema. E acho que o que o ergonomista faz é tentar entender essas distintas lógicas, trazer essas lógicas para a mesa, para o debate, mas colocá-las em pé de igualdade, coisa que normalmente a gente não escuta os operários. A gente tem, né, na sociedade, se um engenheiro vai falar sobre uma condição de trabalho, um acidente, todo mundo se curva, escuta, ele tem os termos técnicos, ele ou ela, né, porque a gente também esquece que há muitas engenheiras e eu formo engenheiras, não posso me esquecer delas. Mas se uma operadora vai dizer algo, ela não tem voz. com sua linguagem particular, de sua cultura, ela pode não ser ouvida. Voz ela tem, me permita dizer. Verdade. Ela não é escutada. Não é escutada. Ou, fala tá bom. que tá bom. E aí você volta, você desqualifica aquela pessoa que é expert. Veja, a gente vive uma sociedade de especialistas e a gente deveria dar o maior crédito para o maior especialista, que é aquele operador ou operadora que está fazendo o trabalho. Mas a gente não faz isso. A gente chama alguém de fora, que no caso sou eu, ergonomista, e acho que sou eu que vou resolver. Não. A ergonomia que eu faço é uma construção social. Então, nós vamos juntos, gestores, operadores, pessoal da manutenção da saúde, os colegas da medicina do trabalho, da engenharia de segurança, os técnicos, esse pessoal que está tentando arduamente fazer algo, mas fica às vezes limitado. Então, juntos, vamos entender o problema? Vamos colocar o problema de forma mais ampla? Quando a gente faz esse processo, as pessoas começam a refletir e elas vão achando as soluções, porque são elas que são experts. Não é porque vem alguém de fora que eu vou conseguir ter uma vara de condão que vai transformar a realidade. Não, tudo que a gente prescreve, por melhor que seja, vai ser uma nova prescrição que vai enfrentar o problema da realidade e que são os trabalhadores que vão ter que lidar. Você percebe? Então, não é porque vem do especialista que vai ser a melhor solução. Não, o bom especialista é aquele que ajuda a construir solução com as pessoas. Com o nosso olhar, obviamente, que é distinto, é provocativo, né? Então, a gente instiga esse debate. E é por meio desse debate que as transformações começam a acontecer. E se elas não acontecem na prática, ali no ambiente, acontece na cabeça das pessoas, que é o lugar mais interessante da gente transformar. Eu fico ouvindo, e sempre discuto dentro dos trabalhos das empresas, Sandra, uma discussão para um determinado erro que aconteceu, de um especialista estar lá olhando e a pessoa que está lá, responsável, operador da máquina, não foi abordado em nenhum momento para falar assim, por que você fez isso? Existia uma maneira melhor de fazer, mas não... Porque você optou por esse modo, né? Não chegaram nele. Não chega nele. Quais são os maiores erros que as empresas cometem em ergonomia? Você acabou de dizer que é não escutar a pessoa que trabalha. Então, criar um espaço de discussão onde as pessoas possam falar dos erros. Nós cometemos erro o tempo todo. Acabei de dizer, o ser humano é falho, você sabe disso, todos nós sabemos. Mas nós temos uma capacidade de reflexão e de tomada de decisão. E quanto mais a gente aprende, mais capazes nós somos de elencar uma série de alternativas e escolher a melhor no calor da ação e no tempo que temos. Né? Então, muitas vezes, a restrição temporal, a restrição de recursos, faz com que a pessoa não tome a melhor decisão. Mas se a gente conversar com ela, então você deu a saída. O primeiro ponto é conversar com as pessoas, mas não é só criar um espaço onde eu falo e depois o que eu falei você usa contra mim mesma. Empoderá-la, né? É dar garantias de que aquilo vai ser usado de uma maneira ética, de uma maneira profissional,
para a melhoria do coletivo ali, porque a gente não trabalha sozinho. Esse é o segundo erro do mundo do trabalho. E, sobretudo, numa sociedade individualizada, individualizante como a nossa, né? A gente acha que né, a gente trabalha sozinho e não é assim. A gente depende do coletivo. Então, olhar como é que aquela ação que uma pessoa faz interfere no outro, né? Se eu estou dando aula e eu estou trabalhando, se eu estou numa equipe, eu preciso pensar numa ação que eu vou tomar e que vai refletir para os colegas. Trabalhar é viver junto. E no caso do funcionalismo público, a gente vai viver junto muitos anos. Então, a gente pensa assim no outro. Então, quando o trabalhador vai tomar uma decisão, ele não está levando em conta só aspectos técnicos. Ele está levando em conta o viver junto. Mas tem uma coisa muito interessante, Rômulo, que quase ninguém olha para esse lado. Todo trabalhador tem valores de vida. E é por meio do trabalho que ele quer fazer brotar esses valores. Então, se eu tenho um valor de estética, por exemplo, e eu sou uma senhora que trabalha com limpeza, para mim é muito importante, eu vejo muito isso, as mulheres dizendo isso, eu trabalhei já e fiz pesquisa com funcionárias de limpeza de diferentes instituições, elas vão dizer, eu quero que fique tudo bonito, limpo, arrumado, é um prazer pela organização e pela estética. Mas se o tempo é exíguo, ela sofre. Porque ela está tentando fazer o melhor, mas sabe que não fez tão bem porque não tinha tempo. Isso é um sofrimento que está completamente invisível. Isso é trabalhar, é sofrer e resistir a esse fracasso. Resistir a esse sofrimento. Então, você está percebendo quantas sutilezas tem no mundo do trabalho, quanta riqueza que a gente perde quando não escuta as pessoas, que a gente perde quando não deixa o coletivo discutir e debater os temas do trabalho. Eu sempre falo nas palestras, exatamente, eu pego o gancho das meninas da limpeza, inclusive dessa paixão que elas têm. E que não são valorizadas, né? Não, são invisíveis, né? E depois elas Sim, me abraçam, choram e falam, Rômulo, você falar isso numa palestra, falar que nós somos invisíveis, que elas são importantes, né? Esse ambiente aqui, ele está limpo e organizado, e eu com quase 100% de chance, vou dizer que foi uma mulher que fez isso. Claro. Porque tem uma divisão sexual do trabalho, né? E a gente não valoriza esse trabalho, né? Eu cheguei aqui, estava tudo limpo, a gente esquece, né? E tem pessoas por trás aqui fazendo isso. Eu já deixo meus agradecimentos a todos os técnicos e técnicas. Estou vendo uma moça belíssima aqui que está trabalhando. Claro. Então, essas pessoas estão permitindo que você converse comigo. Tem um arsenal, desde o porteiro que me atendeu, o rapaz que estacionou meu carro, sabe assim? É muita gente fazendo um trabalho para que o nosso trabalho dê certo. Mas essas pessoas são invisibilizadas. E a depender do gênero, da classe, da raça, do território, né, das crenças, inclusive, que essa pessoa tem, ela vai ser mais ou menos valorizada no mundo do trabalho. Eu não tenho nem o que te dizer, porque você está coberta de razão com tudo isso. Isso é um ensinamento para quem está vendo. Alta demanda, tecnologia, indústrias, escritórios. Como equilibrar a produtividade, Sandra, com conforto ergonômico? Eu acho que está em compreender a natureza da atividade. Eu vou defender de novo esse ponto. Para mim, conforto não é uma coisa leve, é aquela ideia que se tem de transformar, ficar numa postura correta, um ambiente perfeito. Isso não é do humano. Até porque os ambientes se transformam, tem uma variabilidade gigantesca dos ambientes e das pessoas. Então, quando a gente fala em poder ter condições mais confortáveis, esse conforto, primeiro, ele não está só na esfera física, onde normalmente se pensa, e é uma esfera importante. Porque tem trabalhadores morrendo de exaustão, de cortar cana até morrer, né? Então, assim, não é que seja uma dimensão que eu estou desprezando, não. Mas é que quando você fala dos escritórios, né, da tecnologia, a gente também tem uma falsa ilusão que nesses escritórios super bonitos, como os escritórios dos bancos, das seguradoras, que as pessoas estão felizes lá. Porque tem ar-condicionado e estão sentadas em boas cadeiras. Não, porque muita gente está sofrendo ali de fazer coisas que não vê valor, se sente mais uma peça na engrenagem, acha que o trabalho que faz poderia ser feito de outro modo, mas ninguém escuta essas pessoas, ninguém muda esse trabalho, né? O trabalho fica muito engessado por conta dos sistemas que a gente tem que atender, então a gente fica preenchendo formulários, preenchendo os sistemas, e na universidade isso não é diferente do que é nos escritórios, para provar que a gente está trabalhando, quando na verdade
o trabalho em si é algo que não tem como medir, não tem como quantificar. Então, quando você pensa em produtividade, né, você falou agora há pouco em produtividade com o equilíbrio de ter saúde e segurança, a gente tem que pensar que a produtividade ela não é só material. Ela é uma produção de relações sociais, de comunicação, de aprendizagem. Então, onde uma pessoa se sente bem, onde ela aprende, e não onde ela é vista como um objeto que tem só que repetir como ela se fosse um animal, que ela vai repetir algo, que ela vai ser domesticada, doutrinada, né? Então são valores para o ser humano a aprendizagem. E eu vejo isso nos trabalhadores que a gente poderia considerar mais simples, que a gente fala, o que aquele trabalho tem para ensinar? E as pessoas, quando você conversa, elas te trazem um universo de aprendizados, de valoração que elas dão para aquele trabalho, sabe? Um coveiro é capaz de contar sobre a ética do trabalho dele, de respeito que ele tem para as famílias que estão perdendo alguém. Então, eles têm todo um código de ética, de não ficar rindo na hora que estão fazendo o trabalho, de respeitar as pessoas que estão ali. São profissões que desenvolvem uma série de competências que a gente desconhece porque a gente não conversa. E aí a gente acha que vai medir. Então, essa quantofrenia crônica que a gente vive, medir o trabalho dos magistrados, né? Quantas causas foram julgadas, ou o professor, quantas aulas deu, para quantos alunos. Isso não mede o nosso trabalho. Isso traz partes, traz traços do nosso trabalho, mas jamais o que é a atividade humana, porque a atividade humana é subjetiva, ela é muito imaterial, ela é impossível de ser medida, mas é complexa, é integrada, e é por meio dela que o trabalho acontece e a gente desvaloriza tanto. Sandra, é assim, é uma informação atrás da outra, riquíssima. Você já sabe dessa sua capacidade. Os trabalhadores, eles também contribuem agora dessa forma com o projeto ergonômico. Ele tem como contribuir. Super. Aliás, são eles. São eles, né? Com eles, para eles. Essa é a ideia da ergonomia da atividade. Né? Tem um jeitinho para esse colaborador ajudar que o projeto ergonômico aconteça naquela empresa da melhor forma? Então, olha só, eu vou até me permitir fazer uma precisão na sua fala, né? Quando a gente usa esse jargão que está super em moda, né, que é falar colaborador, a gente está, inclusive, parece que está aprimorando o trabalho e dando mais nobreza, mas eu vejo como um empobrecimento. Trabalhador, é alguém que trabalha, é alguém que resiste ao fracasso. Trabalhar é enfrentar dificuldades, não vamos edulcorar a pílula, né? E também não vamos querer que o trabalho fique sanitizado, que a gente tire os desafios. Um trabalho sem desafio é um trabalho que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Todo mundo acha, não, vai lá, faz esse trabalhinho mole, é isso que todo mundo quer. Você não aguenta uma semana, porque não é da natureza humana. Então, os trabalhadores e trabalhadoras, eles são, eu diria que o objeto da nossa análise, mas também os pesquisadores. A gente trabalha com um conceito, Rômulo, que é de comunidade científica ampliada. Ele foi desenvolvido na Itália pelo Ivar Odoni, um médico e psicólogo que trabalhou nas fábricas da Fiat. E ele percebeu a importância de tornar o trabalhador, a trabalhadora, pesquisador. Então, eles são investigadores do trabalho. Porque, veja, não é porque eu sou professora que eu sei tudo do meu trabalho, do ponto de vista de quem está analisando. Eu não sei, eu também vou sofrer das mesmas questões de eu não consigo perceber, porque eu estou trabalhando, eu não estou analisando, percebe? Agora, se você me chamar para pensar o meu trabalho e outros pesquisadores, aí eu vou poder expressar. E aí eu vou falar coisas e vou me dar conta de coisas que eu faço e não tinha consciência. Mesmo eu, uma estudiosa do trabalho, percebe? Então, os trabalhadores, eles são investigadores do próprio trabalho. Se a gente protagoniza esse espaço, cria esse espaço, dá condições com respeito, com ética, sem haver punição, a gente vai criar um espaço de confiança e, ao fazer essa autoinvestigação com apoio dos especialistas, a gente vai descobrir melhores soluções. As que são possíveis, né? Porque também tem um cenário, tem uma dimensão econômica e temporal que a gente precisa levar em consideração. E os trabalhadores são muito conscientes disso, sabe? Eles pensam sempre na eficácia da produção. Tem muita gente que pensa que os trabalhadores querem desperdiçar.
Não, eles têm uma noção o tempo todo, quando a gente vai conversar, isso é uma falácia. É uma preocupação com custo, com economia, sabe? Com fazer mais com menos. Essas lógicas, que inclusive é uma lógica neoliberal, a gente incorporou completamente no mundo do trabalho, inclusive nós na ciência, né? Então, é um pouco deixar essas pessoas falarem do trabalho, sabe? Tem uma frase bonita da Leda Leal Ferreira, que é uma ergonomista aposentada, foi diretora do Laboratório de Ergonomia da Fundacentro, que é um grande órgão de pesquisa, que você, com certeza, tem muita interação. Ela dizia, você quer ouvir? Você quer ver o trabalho? Quer ver? Quer analisar? Escuta. Escuta, porque escutando as pessoas e permitindo esse diálogo, como o que a gente faz aqui, a gente consegue compreender mais. E a partir dessa compreensão, coletivamente a gente decide quais são as melhores saídas. E escutar é diferente de ouvir, né, Sandra? Muito diferente. Tecnologia, IA, sensores, sistemas, a ergonomia, ela se adequa a tudo isso hoje? Como que ela vai se ajustando? Isso é positivo para a ergonomia? Olha, eu acho que tem vários modos da gente pensar. Pode ser desse modo que você está pensando e me provocando aqui, é pensar uma ergonomia que se adapta. Eu acho que esse é um jeito de pensar e a gente pode debater isso. Mas talvez eu escolhesse ir para um outro caminho, que é pensar a ergonomia como ela pode favorecer o desenvolvimento de tecnologias de maneira a deixar que o humano possa trabalhar. No fundo é isso. Acho que todo o debate que você percebeu que eu estou fazendo aqui é dizer, olha, confia nas pessoas. Se elas têm um espaço, se elas recebem informações e conhecimento adequado, elas vão fazer o melhor. Claro que uma pequena minoria enlouquecida pode pensar diferente ou fazer diferente. Mas, no geral, o que eu vejo das pesquisas e dos pesquisadores que conheço, a maior parte dos trabalhadores quer fazer bem feito, quer fazer rápido. E quer fazer outras coisas, entendeu? Então, a ergonomia, ela pode ser, sim, um campo de conhecimento muito interessante para o desenvolvimento de novas tecnologias. E a ergonomia pode fazer parte de um campo muito interessante, eu tenho o privilégio de fazer parte desse campo, que são os estudos sociais, ciência e tecnologia. Então, eu dou aula também no programa de pós-graduação da Unicamp, do Departamento de Política e Científica Tecnológica, do Instituto de Geociências, e lá, com os colegas, né, que fazem os estudos sociais de ciência e tecnologia, a gente pode, sim, com o nosso conhecimento da ergonomia e também da psicodinâmica do trabalho e do laboratório de mudança e da engenharia do trabalho, que a gente nem falou aqui hoje, a gente pode aportar um conhecimento para que essas tecnologias sejam desenvolvidas a partir do humano, com o humano, e tendo ele como um objetivo e não como um meio só. Né, o que a gente vê na IA é o trabalho humano completamente invisibilizado. Você falou da invisibilidade do trabalho das mulheres. E na IA a gente tem a invisibilidade das pessoas que geram os dados para que a IA possa manipular. Né? Mas são pessoas que estão por trás, elas estão invisibilizadas e elas estão, às vezes, em condições muito precarizadas de trabalho. Né? Os meus colegas da Sociologia Crítica, também da Unicamp, o professor Ricardo Antunes, tem todo um debate, ele chama da IA degenerativa. Você deve ter acompanhado, saiu no jornal da Unicamp, uma fala dele, com a qual eu concordo absolutamente. Então, quando você me pergunta, a ergonomia pode ajudar nesse processo? Pode, porque ela pode resgatar o que é o trabalho humano e quais são as tecnologias que podem favorecê-lo. Porque, às vezes, Rômulo, quando eu estou falando e os alunos ficam pensando que eu estou contra a tecnologia. Eu amo uma tecnologia. Eu, inclusive, Sandra, adoro pesquisar, olhar, usar. Claro. E meter o pau na tecnologia, porque o celular tá ruim, a interface tá ruim, esse sistema tá ruim, sabe? Esse do banco, o aplicativo do banco, eu tô sempre crítico. Nossa, isso aqui podia ser assim, ser assado. Então, até um objeto meu de estudo, o tempo todo eu fico pensando na tecnologia. E a ideia é que a gente possa favorecer o desenvolvimento da tecnologia para as pessoas nos ambientes de trabalho. Porque às vezes a gente pensa no usuário final.
A gente pensa numa tecnologia para fazer um bom celular para você, Rômulo, que vai usar. Mas eu estou preocupada na tecnologia dos processos produtivos que vão fabricar celulares, porque envolvem pessoas. E sempre envolve pessoa. Isso é outro ponto interessante que eu posso explorar da sua fala. Tem uma ideia equivocada de que a inteligência artificial vai substituir todos os postos de trabalho. Não, vai substituir tarefas, algumas, e tendo muita gente por trás para fazer isso, Claro. né, que a gente não vê. Substitui algumas tarefas, mas não substitui aquele trabalho humano que eu estou tentando desenvolver desde o começo da nossa fala. Percebe que esse é impossível? Impossível. Porque esse não está dado, ele está sempre num devir. O trabalho humano é um porvir, é um devir que vem a partir da nossa inteligência e da nossa capacidade relacional e de fazer diagnósticos. E isso é inteligência humana. Isso é fantástico, né? E os professores da neurociências apontam sobre esses caminhos. Então, fechando, sim, ergonomia pode ajudar nesses processos, desde que ela esteja presente. O problema é que não nos colocam na concepção, né? E eu trabalho com o Daniel Bratis, que é um super professor, diretor de inovação da UFSCar, uma pessoa muito gabaritada para participar do projeto do trabalho. Mas às vezes a gente não é chamado para fazer projeto, a gente é chamado para corrigir os ambientes de trabalho que já estão ou adoecendo, ou acidentando, ou tendo perdas de produção, de produtividade. Então, a ergonomia pode ajudar mais quando ela participa dos processos de concepção. E o papel do líder e da cultura organizacional para um ambiente ergonomicamente saudável? É super fundamental. Porque se eu disse para você que o trabalho é coletivo e tem alguém nesse coletivo que vai fazer essa maestria, vai fazer essa gestão, é importante que essa pessoa conheça sobre o que é a atividade humana. Então, eu dou aula, por exemplo, porque eu sou professora, você sabe, né? A gente fica dando aula num monte de lugar. Eu dou aula num MBA de Gestão Estratégica de Pessoas na Unicamp. A Faculdade de Ciências Aplicadas tem esse curso. E eu dou aula da disciplina de saúde e qualidade de vida. Então, é meu papel mostrar para esses gestores de que trabalho é esse que a gente está falando. E esses gestores vão ter um papel fundamental, porque ao conhecerem a natureza do trabalho humano e quais são os mecanismos de favorecimento desse melhor trabalho, não tem por que não aderir. Você percebe? Porque fica claro para esses gestores que sim, vão ter que dialogar. Eles vêm para o curso esperando que eu dê uma receita de bolo de qualidade de vida no trabalho, provavelmente aplicar alguma ferramenta que vai medir e eles vão ter o que fazer depois, essa solução, né? E eu desmonto tudo isso, mostrando algo que você já trouxe na sua fala. O trabalho é complexo. Qualquer simplificação não vai se sustentar até a página 2. Então, os gestores têm um papel fundamental e o trabalho sendo complexo, como você mesmo acabou de dizer, ele precisa ser olhado nessa complexidade. E esses gestores têm uma formação hoje muito voltada para resultado, para meta. E lembra que eu falei que o trabalho não é possível de quantificar? Então, quando eu quantifico o número e vou valorizar juízes, por exemplo, pelo número de processos que eles conseguem trabalhar, eu não estou olhando para a qualidade desses processos. E aí, tanto o direito perde, a justiça perde, como esse magistrado, esse juiz, que tinha lá naquilo que você me perguntou da minha infância, você perguntou da minha formação profissional, a gente tem valores. Ele quer fazer justiça e vê que não está fazendo justiça, está batendo meta. Mesmo quando ele bate as metas, ele entra no que o Christophe Dejour vai dizer, sofrimento ético. E essa pessoa, inclusive, infelizmente, entra no sofrimento que pode ser patogênico e que leva ao suicídio no trabalho. Então, a gente não tem suicídio só de trabalhadores menos favorecidos, né? Na escala hierárquica do trabalho, de remuneração e de condições de trabalho. A gente tem magistrados se suicidando. Então, os gestores têm um papel fundamental de compreender a natureza das atividades, de como elas são realizadas e favorecer esses processos. Se um maestro não conhece sua orquestra, como é que ele vai valorizar cada instrumento e a harmonia desse coletivo? Eu acho que é um pouco essa analogia que eu faria. Concordo plenamente com você. E eu gostaria muito que isso se estendesse um pouco mais. Eu não vou conseguir. Eu queria muito que a gente continuasse. Eu quero deixar claro para você que nós precisamos voltar a falar. Eu quero ser um condutor de ajudar, porque você ensina o tempo todo.
Os profissionais de SSMA, para a gente fechar o nosso bate-bola, os profissionais de SSMA, como eles poderiam contribuir com a ergonomia, porque eu acho que ainda tem muita falha nesse processo, sim. e como vai ser a ergonomia daqui no futuro, uns 10 anos? Olha, eu acho que eles podem contribuir se unindo às pessoas da ergonomia. Às vezes eu sinto que há Competição? uma competição ou, às vezes, uma animosidade entre os especialistas. Isso é comum em várias áreas, Sim. isso não é um privilégio da nossa área. Mas, de novo, eu vou insistir no ponto do trabalho coletivo. Eu acho que a gente precisa dos especialistas, né? Eu não sei se, às vezes, na minha fala pode parecer que... Não, a gente valoriza o trabalho de cada especialidade, mas como é que a gente integra tudo isso? Porque, às vezes, se eu privilegio só o ponto de vista da segurança, eu não vou privilegiar o ponto de vista da atividade. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Um trabalhador na agricultura que precisa fazer uma pulverização, que pode ser com veneno, mas pode ser como há na agricultura orgânica, com umas caudas e tudo mais, e está ventando. Ele não põe o óculos de segurança, por quê? Quando ele põe o óculos, venta, o componente químico lá fica grudado no óculos e ele não consegue enxergar. Então, ele não está usando o óculos, não é porque não quer, e aí na agricultura tem todo um peso sobre esses trabalhadores que vai desqualificá-los, porque às vezes não tem uma instrução formal. Ele não usa porque não é prático. Se a gente inventar um óculos que proteja de outro modo, ele vai usar. Claro. Percebe? Então, não é porque a pessoa desconhece o risco. Aí eu brinco com os meus alunos, olha... E isso tem a ver com a sua pergunta dos profissionais, né? Como é que a gente se ajuda? A gente sempre vê respostas do tipo falta treinamento e falta tecnologia. Eu discordo completamente, embora sendo professora, não vou negar que os treinamentos e as aulas são fundamentais. Mas achar que é só treinar o agricultor para usar o óculos e dizer para ele qual é a composição do veneno e que ele vai usar, é desconhecer a natureza da atividade dele, é desconhecer que tem uma variabilidade, que tem a ver com o vento, tem a ver com a pressa que ele está de pulverizar ou não, se ele vai colocar um equipamento ou não. Tem a ver com a meta, né? Tem a ver com a meta. Então, quando a gente conhece essa atividade, a gente descobre os porquês. Ao descobrir os porquês, a gente vai atrás das causas. E eu acho que cada especialista dessa equipe, eles podem se ajudar e não competir entre si. E eu acho que esse conhecimento de ergonomia da atividade, veja, não é de qualquer ergonomia. Eu estou defendendo aqui esse olhar sobre a atividade humana, o trabalho vivo, o trabalho quente. Se a gente olha o que a gente chama de atividade real e não só o trabalho prescrito, a gente vai compreender a natureza das ações humanas e vai poder transformá-las, e transformá-las para melhor. E a ergonomia em 10 anos, futuro? O que você pensa? Olha, eu vou falar alguma coisa que pode parecer catastrófica. Eu adoraria que a ergonomia desaparecesse. E eu vou te dizer porque eu vou defender isso. Porque quando algo está completamente absorvido, impregnado, a gente não fala mais. Quiçá a gente pudesse ter uma incorporação tão grande do conhecimento sobre a atividade humana que a gente não precisasse mais nomear, dizer são os ergonomistas, a gente precisa deles. É curioso eu dizer isso, porque isso seria acabar com uma profissão, né? E eu posso aqui ser muito criticada e tudo mais. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Se essa ergonomia pudesse ser incorporada, é claro que ela não vai desaparecer, possivelmente, como campo de... É uma interdependência cultural. Isso. Se você conseguir... que eu fui para uma escola de engenharia como uma profissional de saúde, porque eu achei que aí eu ia conseguir transformar mais a realidade. Hoje eu já acho que eu tenho que ir para as escolas fundamentais, para que as crianças possam compreender a natureza da atividade humana, né? Os jovens. E aí, então, um pouco contraditório o que eu digo, que eu acho que a ergonomia teria muito sucesso quando ela fosse completamente incorporada e talvez ela nem recebesse uma nomeação específica, ela fizesse parte completamente do que é fazer a gestão do trabalho. Então, é paradoxal. Sim. Mas se ela fosse bem sucedida mesmo, ela desapareceria. Talvez seja por isso tanto trabalho para que um dia isso aconteça. Sim, e o que eu acho que a gente... Infelizmente, eu acho que a gente ainda vai ter muito mais de 10 anos, quiçá eu esteja errada. Tomara que eu esteja errada. Ah, Sandra, eu não queria parar esse podcast. Tá muito bom conversar com você. Tá muito bom, assim. Assim, já deu 1 hora que a gente tá... Eu queria muito mais. Mas só para fechar, eu vou ter você aqui. Pessoal, nós vamos ter Sandra Gema aqui várias vezes. Vai ser um prazer. Fazer um acordo. Você já viu que eu gosto de falar, né? Então, maravilhoso. Vai ser um prazer. E você não fala, você ensina. É diferente. Obrigada. Muito diferente.
Livro Intervenção e Ergonomia. O trabalho qualificado da tradutora Flora Vezar, né? Sim. Pode ser facilitado por um grupo de trabalho que você está fazendo. Então, vocês foram tradutores. Sim, eu vou explicar. Eu vou te explicar. Como eu disse, o trabalho surge da conversa, não é? Então, na iniciativa Engenharia do Trabalho, né, que eu sou uma das idealizadoras, junto com o professor Daniel Bratz, da UFSCar, e o professor Raoni Rocha, da UFOP, a gente já vem há alguns anos trabalhando no campo da engenharia do trabalho, né? Tanto do ponto de vista de constituir esse campo, no sentido do conhecimento epistemológico, mas também da prática, né? De formação para os estudantes de engenharia. Transformar a graduação, trazer tudo isso que a gente está debatendo aqui para a sala de aula para engenheiros e engenheiras, porque são essas pessoas que determinam condições de trabalho, né? Okay. Então, esse é o nosso objetivo. A gente trabalha muito arduamente juntos, né? E aí, numa dessas conversas, eu fiquei sabendo desse livro, Intervenção e Ergonomia, que estava em francês, inclusive. Sim. E é um livro que é considerado na França, foi lançado pelos pesquisadores do Quebec, do IRSST, que é um órgão tipo a nossa Fundacentro lá. E esse pessoal lançou o livro em francês. E eu tomei contato com esse livro, daí eu descobri que o livro tinha em inglês também uma versão. E aí eu propus para os colegas, numa conversa como que a gente está tendo aqui. As coisas de trabalho surgem assim, de conversas. Falei, gente, e se a gente conseguisse traduzir esse livro? Mas é um livro de muita responsabilidade, tem que ser uma tradução técnica, adequada, e Flora Vezar é a pessoa, já fez várias traduções de livros franceses para o português, e do campo da ergonomia. E aí, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem recurso, a gente escreveu um projeto para o Ministério Público do Trabalho, então com financiamento do Ministério Público do Trabalho, que tem como objeto a prevenção. Nessa perspectiva de prevenção, pagar a tradução de um livro e fazer veicular um livro para a formação não só dos engenheiros e engenheiras, mas de todos os profissionais da equipe que trabalha com isso, né, nos mais distintos cenários, seria muito interessante. Então, a gente conseguiu convencer o Ministério com um bom projeto, e aí nós contratamos o trabalho profissional da Flora Vezar, que fez uma tradução belíssima, e a gente contou com a boa vontade dos autores. Então, foi um e-mail que eu escrevi para Marie Bellemare e pedi para ela os direitos, e ela cedeu e conversou com o Instituto, e eles cederam gratuitamente, porque sabiam que era uma iniciativa gratuita, que a gente ia traduzir e veicular o e-book gratuitamente. Os autores do Quebec cederam os direitos, né? Estão no meu nome, é no @gema mesmo que eles cederam, para que a gente pudesse fazer essa tradução, e eles estão muito felizes. Escreveram para a gente. Quando o livro saiu, imediatamente a gente escreveu para eles, contando, eles estavam ansiosos, e eles estão super felizes de ver que o livro deles agora ganha terras não só brasileiras, terras que falam a língua portuguesa. Isso para a gente é muito importante. Então, é um livro que a gente não escreveu completamente, mas tem sim... Claro, na tradução tem que ter aculturamento. Sim, né? E a gente também escreveu uma introdução ao livro, e nós falamos sobre o que é ergonomia no Brasil. Então, a gente começa um capítulo que é inédito, isso não está nas outras traduções, que é falando sobre como é a ergonomia no Brasil. E em parceria, né? Você está distribuindo ele via rede gratuitamente? A gente está distribuindo. O livro tem no site, tem um link que você pode depois divulgar, aqui, que é do e-book gratuito. Tá. E a gente tem alguns poucos exemplares para as universidades públicas. Tá. A gente começou um processo de distribuição lá no Abergo. Então, infelizmente, a gente não tem volume para dar para as pessoas o livro. São poucos e serão priorizadas as universidades. E quem quiser comprar o livro, porque muita gente como eu gosta do livro físico, as pessoas podem comprar via editora Blusher, que é a editora que fez a editoração do livro, e as pessoas podem adquirir. Mas o conhecimento está lá no formato e-book para que todo mundo possa acessar, todo mundo que domina a língua portuguesa. Eu realmente vou encerrar com dor no coração, mas você, como deu uma aula pra gente. Que bom, eu gosto de dar aula. Assim, e ter um aluno atento como você, né? Muito bom. Não é um aluno, é uma pessoa com que conversa e que dialoga, isso que é gostoso. É um prazer gigantesco. Nessa câmera aqui, claro que eu ia falar de Ergolab, do livro também, que tem um monte de coisa. Sigam a gente no ergolab.unicamp, nosso Vou Instagram. Colocar aqui.
A gente tem seminários mensais, Tá. onde discutimos textos e fazemos todo esse debate que a gente faz aqui, aberto para o público, para a comunidade. Excelente. Eu vou colocar todas as informações aqui para as pessoas acessarem. E o livro Engenharia do Trabalho, que também na plataforma www.engenhariadotrabalho.com.br, eu, Daniel Bratz e Raoni. E nós vamos falar sobre engenharia do trabalho, Maravilha. porque eu acho que a gente precisa falar. Sim, vamos O falar. que você diria aqui para quem acompanhou você agora? Qual a mensagem? Seja de ergonomia, mas seja de valorização humana. Você é tão humana, você se preocupa tanto com o ser humano, dentro do contexto todo que você está trabalhando, que assim isso nos dá um olhar de luz para o fim do túnel, nessa humanidade caótica. Eu agradeceria a oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar, de poder compartilhar, sabe, Rômulo? Eu acho que esse é um espaço privilegiado, né? A gente poder debater um tema que nos é caro. Eu estudo muito o trabalho e eu busco a transformação do trabalho, mas não busco sozinho. Eu tenho uma equipe de estudantes, de mestrandos, doutorandos, de iniciação científica, de colegas de trabalho que se engajam também comigo nessa perspectiva, muitas orientações. É sempre o trabalho coletivo. Então, eu quero agradecer pelo trabalho coletivo, por vocês aqui que são um coletivo divulgando o trabalho de outras pessoas. Então eu fico com um sentimento de muita gratidão e o que eu desejo é que eu possa ter sensibilizado um pouco vocês sobre as questões do trabalho. Vocês trabalham, vocês sabem que o que eu estou falando aqui faz sentido. Então, por favor, divulguem isso, espalhem esse conhecimento para as pessoas, porque é isso que a gente quer, espalhar aquilo que a gente acha que é o bom, que é o bem. Eu tive o prazer de conversar com a professora Sandra Gema. Nós falamos sobre ergonomia, sobre vários aspectos importantes, mas ela volta aqui em breve porque foi riquíssimo, uma honra e um respeito incrível por você. Obrigada, te agradeço querido. demais, demais. Obrigada. Me sinto muito honrado. Prazer. A honra é mútua. Pela minha história de estar na sua frente e tendo essa possibilidade de agora fechar esse A podcast. honra é mútua de você também compartilhar a sua história comigo. Obrigada. Muito obrigado. Até o próximo podcast.